Grupo Gaia, entre o nosso grupo, o Grupo Gaia, e o Grupo de Estudos em Animais de Produção e Equinos, o GEAP, da Unip. Então, me sinto bastante feliz com esse convite e espero que seja bastante proveitoso para cada um de vocês. Bem, eu me chamo Rinaldo Viana, eu sou médico veterinário, formado na Universidade Estadual do Ceará. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, aonde desenvolvi algumas pesquisas e onde iniciei meu trabalho com bubalinos. Posteriormente, quando já professor da UFRA, eu estou na UFRA há 18 anos, eu fiz uma especialização em metodologia do ensino superior na Universidade de Wolverhampton. Na UFRA, eu coordeno um programa de educação tutorial chamado PET, né, vinculado à Secretaria da Educação Superior do MEC, onde eu tenho 12 bolsistas que desenvolvem atividades comigo. Na UFRA, nós também temos um biotério, o Bubali, Biotério, Unidade Bubalinocultura Leiteira, Eva Daia Bufaiate, do qual eu sou coordenador e chefe do setor já há alguns anos. Eu sou professor fundador e coordenador do ReproAmazon, Programa de Pós-Graduação em Reprodução Animal da Amazônia, com mestrado e doutorado, onde nós desenvolvemos pesquisas e orientamos alunos na pós-graduação. O nosso grupo de pesquisa é o GAIA, um grupo especializado em medicina dos animais ruminantes, onde nós desenvolvemos pesquisas na área da sanidade e manejo reprodutivo de bovinos e bubalinos. Eu também faço parte como co-orientador do programa de clínica veterinária da Universidade de São Paulo, e lá faço parte do grupo veterinário e clínico liderado pela professora Alice Della Libra. Na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Medicina Veterinária, eu colaboro no programa de pós-graduação em Medicina Veterinária na condição de co-orientador e faço parte do Laboratório de Pesquisa e Medicina Interna Veterinária, onde desenvolvemos trabalhos com ruminantes e equídeos, trabalhos estes e laboratório também este liderado e capitaneado pelo meu querido amigo, professor José Dantas Ribeiro Filho. Na UFRA, como eu disse, estou há 18 anos. A Universidade Federal Rural da Amazônia é uma universidade septuagenária que tem sua sede localizada na cidade de Belém, mas possui outros 6 campi distribuídos pelo interior do estado do Pará. Uma universidade com cerca de quase 10 mil alunos, a mais antiga instituição de ensino superior do estado do Pará e a mais antiga instituição de ensino em ciências agrárias da Amazônia brasileira. Bem, no Bubali nós desenvolvemos algumas pesquisas relacionadas ao manejo sanitário dos animais e algumas pesquisas relacionadas à eficiência reprodutiva e alguns trabalhos também no que diz respeito à medicina interna dos bubalinos. Temos um rebanho com 42 animais e além de manejar esses animais regularmente, nós também desenvolvemos os trabalhos de pesquisa vinculados aos alunos de graduação e pós-graduação. E vamos falar, então, sobre manejo sanitário de bezerros bubalinos neonatos, o tema que nos foi gentilmente solicitado pelo GEAP. Bem, os bezerros bubalinos enfrentam alguns desafios, né, desde o seu nascimento até a fase do desmame, seguindo aí pela fase de recria, recria, né, até a sua maturidade, quando ingressam na sua vida produtiva e reprodutiva. Mas onde começam esses desafios? Esses desafios dos bezerros bubalinos, assim como os dos outros demais ruminantes, eles não se iniciam somente após o nascimento. A saúde do bezerro começa com a saúde da fêmea na pré-concepção. Então, é importante
que nós possamos estar atentos à saúde dessas fêmeas que serão introduzidas em manejos reprodutivos, que a saúde não seja um fator negligenciado frente à eficiência reprodutiva, frente às biotécnicas aplicadas à reprodução, frente ao manejo reprodutivo em si. Então, podemos dizer que a saúde dos bezerros começam com a saúde dessa fêmea antes da concepção. E, obviamente, passa por toda a gestação, chegando ali à saúde dessa búfala puérpera, né? Porque se tiverem aí transtornos no periparto, isso pode afetar a sobrevivência desse bezerro bubalino. Deste modo, nós podemos dizer que é preocupante a saúde dessa fêmea, por mais que se façam, talvez, alguns exames no pré-concepção, mas durante a gestação nós não temos um acompanhamento da saúde dessa fêmea, uma promoção da saúde da fêmea em idade reprodutiva, como ocorre, por exemplo, na mulher. Então, essa assistência pré-natal, onde se poderiam tratar pequenos distúrbios da gestação, orientar sobre o uso de medicações, né, que não pudesse comprometer a gestação, conduzir doenças próprias da gestação ou doenças pré-existentes que poderiam ser um risco para a mãe, para a búfala e para o feto, e assim como instituir orientações sobre o parto, o puerpério, isso, de um certo modo, não é feito na fêmea ruminante, como é muito bem aplicado na mulher. Deste modo, muitas vezes, a gente só tem os problemas reprodutivos que podem comprometer a eficiência reprodutiva e o nascimento desse feto, quando eles, de fato, já estão instalados. E seria um pouco ainda, da forma como criamos animais, pouco factível que nós pudéssemos examinar esta fêmea várias vezes durante toda a gestação. Deste modo, é preciso estar atento à condição dessa fêmea na pré-concepção, para evitar que problemas durante a gestação venham a ocorrer. Então, nós identificamos que esses problemas com o neonato, eles podem surgir ali desde a concepção, mas também eles podem acontecer durante o periparto e o parto propriamente dito. Principalmente se uma assistência obstétrica especializada não é instituída quando da necessidade de intervenção médico-veterinária. Quando essa assistência à búfala parturiente e ao bezerro perinato, ela não é instituída por médicos veterinários bem treinados, e sim por práticos, você põe em risco não somente a saúde desse bezerro, mas também a saúde da búfala que está ali a parir. Então, deste modo, é preciso que esses cuidados com assistência obstétrica e com o perinato, eles possam ser instituídos a contento por um profissional especializado. Para isso, é necessário que se construa um cenário favorável para a aparição, né? Como nós não tivemos um acompanhamento durante toda a gestação, é preciso que ali, naquele mês que antecede o parto, né, você construa um cenário favorável para a saúde dessa e sobrevivência desse perinato. Assim, você terá condições de não somente monitorar as parições, mas, quando da necessidade de intervenção médico-veterinária, a possibilidade de que isso seja feita de forma a contento. E isso pode surgir muito bem nos casos de distocias, que, embora na búfala seja talvez menos comum do que na vaca, mas, assim, eles ocorrem. As asfixias perinatais, nós temos uma incidência menor nos búfalos comparado aos bovinos, mas, mesmo assim, é uma doença que necessita de uma intervenção de emergência, e, deste modo, se faz importante o monitoramento e acompanhamento das parições. Deste modo, esse cenário favorável, ele começa com... deixa eu ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Ele começa com
a adoção de uma maternidade ou piquete maternidade, uma área reservada para a manutenção dessas fêmeas no mês que antecede o parto e durante as parições, porque assim você vai ter um lote homogêneo de fêmeas que estão ali para parir e, obviamente, em condições mais ideais de higiene e quando da ocorrência de quadros de abortamento, não se contaminarão os outros pastos da propriedade. Então, é importante que seja adotada um piquete maternidade, porque não teria como observar essas parições se assim não o fosse. Deste modo, é importante que essa área seja uma área mais limpa, né? De preferência uma região seca e próximo do centro de manejo para facilitar a observação dos nascimentos. Todavia, há condições, e gosto sempre de mostrar essas imagens, porque nem todos conhecem as mais diversas condições de criação de bubalinos do Brasil. Temos um rebanho bastante difundido na região norte do Brasil, onde você tem aí 60%, né, da quantidade de búfalos existentes no Brasil. Boa parte desses animais encontram-se no estado do Pará, predominantemente na região da ilha de Marajó. Depois, nós temos um rebanho bastante expressivo, com mais de 300 mil cabeças no estado do Amapá, e alguns rebanhos espalhados pelo Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, e pequenos rebanhos em outros estados do Brasil. Mas em condições como essa, onde boa parte dos pastos ficam submersos, os animais assim são criados. E como manejar esses animais quando estão nesses ambientes em condições de pré-parto? Mesmo em condições assim, há que se procurar uma solução, uma área livre que não esteja aqui alagada, para que você possa manejar essas fêmeas durante a aparição. Quando do nascimento, né, essas não são as condições ideais para a recria desses bezerros, mas, infelizmente, muitas vezes nos deparamos com essa situação e isso dificulta muito o manejo sanitário desses animais neonatos. Mesmo assim, temos que instituir medidas sanitárias rígidas para evitar que esses animais possam ser contaminados. Muitas vezes isso fica difícil quando as instalações não são adequadas ou quando a higiene é precária. E quando hoje nós falamos em medidas de biosseguridade, fica muito distante falar de medidas de biosseguridade quando a higiene não é uma premissa maior num processo de criação de animais de produção. Esse aqui é no período seco, na ilha de Marajó, em uma fazenda que nós visitamos, e essa é a condição de curral de espera para a ordenha das búfalas. Então, imagine quão grande é o desafio para os bezerros que se deparam com essas situações. Né? Então, se isso é no período menos chuvoso, imagine essas condições no período de maior intensidade de chuvas na região. E ou quando se adotam práticas como essa, é comum essas lagoas na região, onde a búfala entra aqui, percorre toda a lagoa, saindo do seu lado oposto. Tudo isso no intuito de promover uma higienização da glândula mamária, incutida na cabeça de criadores mais tradicionais, que esse é um método adequado de higiene e antisepsia dos tetos, prevenindo aí possíveis contaminação no leite, né? Desejando uma obtenção higiênica desse leite. Com essa água estagnada, os animais passando aqui 1, 2 vezes ao dia e seus dejetos ali eliminados, obviamente esse não é um método efetivo, né, e seguro para se realizar antisepsia e se prevenir contaminação desses tetos e do leite obtido.
Temos que ter em mente que existe uma série de enfermidades que pode comprometer a saúde desse bezerro. E entre esses problemas sanitários, nós temos que destacar as doenças infecto-contagiosas. É claro que em muitas fazendas há um controle de brucelose, mas nós vemos aqui que existe ainda a presença de brucelose em fazendas que adotam vacinação da ordem de quase 4%. Então, isso ainda é expressivo, porque assim, a necessidade de vacinação dessas fêmeas, né, e a impossibilidade de erradicação da doença. Do mesmo modo, embora nós tenhamos aí uma prevalência alta Rinaldo, aconteceu alguma coisa? É que a gente não está conseguindo te escutar. Só um minutinho, pessoal. Acho que a internet dele caiu. Gente, eu peço só a paciência de vocês, porque acho... Não, a internet dele caiu e aconteceu algum imprevisto aqui. Só um minutinho. Então, galera, eu conversei aqui com o Dr. Rinaldo e aconteceu que a energia dele caiu e hoje não vai dar para ele terminar a palestra. Então, eu peço desculpa a todos, mas provavelmente a gente vai fazer um outro dia, quem sabe amanhã ou na outra semana. Aí a gente acaba avisando vocês pelo Instagram. Mil desculpas, mas foi um imprevisto, né, que a gente não estava esperando, mas desculpa a todos. Qualquer dúvida,
estou por aqui. Mas não vai acontecer mais a palestra, porque aconteceu imprevisto. Ah, não, calma aí. Ele acabou de falar que tá voltando energia. Amém. Calma aí, pessoal, não sai não. Cinco minutinhos, ele já tá voltando. Mais 5 minutinhos ele volta. Já temos de ir no banheiro fazer alguma coisa. Aí. Em 3,75%, 4% de propriedades que trabalham com vacinação. Isso significa dizer que os animais precisam ser vacinados e que nós não conseguimos, dessa maneira, erradicar a doença dos rebanhos. Neospora canino, pestes vírus 1 tipo 2, causando diarreia viral bovina, e herpes vírus bubalino 1, ou herpes vírus bovino tipo 1, eles impactam negativamente sobre a fertilidade dessas fêmeas búfalas. Embora hajam altas prevalências, soroprevalências, mas nós temos poucos casos descritos com sintomatologia e com búfalas com quadros de abortamento causada por esses agentes patogênicos. O que não significa dizer que isso não seja relevante do ponto de vista sanitário e possa ser negligenciado. Talvez nós tenhamos ainda que evoluir o diagnóstico dessas doenças na espécie bubalina. A campilobacteriose ou tricomonose, nós temos descritos uma baixa frequência, uma baixa ocorrência em bubalinos, mesmo uma soroprevalência, mas leptospirose é uma doença que nos preocupa muito e que tem um alto impacto sobre a sobrevivência desses animais e causando muitas vezes mortalidade embrionária e que sequer chegam a ser diagnosticadas nas propriedades. E muitas vezes são tidas apenas como falhas na concepção. Mas algumas dessas enfermidades podem causar quadros de abortamento tardio e ou nascimento de fetos inviáveis e ou com deformidades. Perdão.
Nem sempre é possível que esses fetos sejam enviados ao laboratório para que exames possam ser identificados. Muitas vezes, essas fêmeas que abortam, elas permanecem no rebanho, não se identificam que houve um quadro de abortamento, e esses fetos eles não são adequadamente diagnosticados. Deste modo, isso compromete muito a identificação do real problema e qual, de fato, é o agente patogênico que possa estar a comprometer a sobrevivência desses fetos e a eficiência reprodutiva desses rebanhos. Muitas vezes, os fetos não são enviados numa condição ideal como essa, conjuntamente com a placenta, né, as membranas fetais e as secreções que possam aqui estar juntas, e isso põe em risco a eficácia e a possibilidade de diagnóstico. Muitas vezes o que se tem é uma condição como essa, que já não é o ideal para que se possa realizar um diagnóstico mais efetivo pelo laboratório. Então, quando se tem abortamentos de causas desconhecidas, deve-se investigar qual é a causa real que está levando a essa condição, para que se possam instituir medidas de biosseguridade mais efetivas e medidas de controle da doença no rebanho. Sempre que lembrar que a búfala não é necessariamente uma vaca preta, né? A búfala é diferente da vaca em seus aspectos fisiológicos, mas também em seus aspectos patológicos. Isso tem-se com a diferença entre as frequências de ocorrência das enfermidades. Isso não quer dizer também que o búfalo é um animal resistente a ponto de não adoecer. Esse conceito equivocado, praticado há muito tempo e ainda perpetuado, dessa rusticidade do búfalo, põe em xeque todo o trabalho que deve ser feito no que diz respeito a um controle sanitário efetivo nas propriedades. Porque essa rusticidade passa uma ideia conservadora de que a búfala não adoece e não precisa de medidas de controle sanitário rígidos, como ocorre na vaca. Embora haja um percentual menor de retenção de membranas fetais, mas elas sim estão presentes e podem comprometer a saúde e sobrevivência dessas fêmeas, né? Como eu mencionei para vocês, doenças infecto-contagiosas têm altas prevalências, embora às vezes maiores do que as de bovinos, e tem poucos relatos da ocorrência da doença clínica nos rebanhos, mas isso pode pôr em risco o controle e programas de erradicação da doença em vacas, e também pode ser que ainda não tenhamos estudos suficientes para identificar o problema nas búfalas, visto que muitas das criações de bubalinos elas ocorrem em alguns países ali da Ásia e Índia, países da Ásia e Índia, países da Ásia como Paquistão, Índia, China, perdão, e muitas dessas criações, elas são criações de subsistências de pequenos criadores que muitas vezes não têm assistência médico-veterinária e, de certo modo, toda essa questão da sanidade dos animais fica prejudicada. Bem, é importante, deste modo, deixar claro que nós devemos instituir os cuidados desde a pré-concepção, como eu falei para vocês, com efetivo manejo sanitário dessas fêmeas, com diagnósticos, exames laboratoriais, né, buscando aí um diagnóstico precoce da gestação, identificar os problemas sanitários existentes, realizar exames para essas doenças que comprometem a eficiência na concepção, e, obviamente, ter um manejo nutricional e um manejo geral adequado a esses animais. Então, é importante que essas medidas elas possam ser instituídas para que, assim, nós consigamos assegurar a saúde dessas búfalas. Deve-se ter também cuidados durante a gestação, embora esses cuidados eles sejam mais difíceis. Geralmente, essas búfalas
tem-se uma preocupação somente com a nutrição dos animais, mas mesmo assim é possível que se monitore, né, essa gestação e, obviamente, doenças sendo diagnosticadas, que elas possam ter esse diagnóstico de forma mais precoce possível. No periparto, no período de transição e puerpério, a adoção de piquete maternidade, monitoramento das parições e assistência a essa fêmea e esse perinato de forma mais adequada, para que aí sim nós possamos ter uma medida sanitária efetiva sendo instituída. E, obviamente, as vacas, nas búfalas em lactação, os cuidados com a lactação, com a higiene e com a antisepsia desses tetos para prevenir a ocorrência de mamites. Bem, compreender a fisiologia do parto também ajuda na prevenção das doenças e, obviamente, na saúde desses bezerros que vão nascer. Compreender quais são esses fatores que afetam negativamente o parto normal dessas búfalas são importantes, devem ser identificados e devem ser combatidos nas fazendas de criação de bubalitos. Existem algumas regras práticas de quando se deve interferir no parto, que devem ser postas em práticas. Geralmente, essa fêmea vai parir sozinha, sem a necessidade de intervenção técnica. Todavia, se delonga muito esse parto, além da hora fisiológica, pode ser que haja necessidade de intervenção e assistência obstétrica especializada. E quando eu digo especializada, eu me refiro a médicos veterinários, né, que têm condições de definir qual é a melhor medida a ser adotada naquele momento. Essa fêmea, ao parir, necessita de cuidados e, obviamente, esse parto compreendido aí em 3 fases, mas é meramente uma subdivisão didático-pedagógica, ele inicia-se lá, né, com os sinais do feto, com o aumento dos níveis de cortisol e termina aqui na sua fase 3 com expulsão das membranas fetais e, muitas vezes, ingestão dessas membranas pela búfala, um hábito comum entre as fêmeas bubalinas. Essas medidas elas podem ser instituídas pela fêmea, todavia, se tem uma granja mais especializada, talvez retirar esse feto imediatamente e instituir os cuidados por uma pessoa bem treinada possa ser mais eficiente do ponto de assegurar essas medidas, ao contrário de se deixar esse animal com a mãe por 24 ou 48 horas. Isso ainda era muito bem estabelecido e hoje, pensando no bem-estar animal desses animais, há ainda algumas controvérsias. Mas o que a gente tem visto é que retirar o bezerro assim que nasce, não estabelecendo ali um vínculo materno-filial mais forte, ajuda no manejo desse animal quando das medidas como colostragem e como aleitamento artificial, bem como faz com que essa fêmea se adapte com mais facilidade à ordenha mecanizada, uma coisa que ainda não é tão bem estabelecida na búfala como é na vaca especializada em produzir leite. Esse bezerro que nasce, se ele permanece com a mãe, prontamente ele tenta buscar ali os tetos para a primeira mamada, né, para a ingestão do colostro. E isso ocorre numa timeline que se tem conhecida, talvez isso seja um pouco diferente para os bezerros bubalinos, né? Mas o que nós temos aqui é que o animal nasce ali com pelos cobertos pela placenta, né? Nem pelas membranas e pelos líquidos ali contidos, né? Nas membranas fetais, mas não descolorido, indicando que o animal é saudável. Em alguns minutos, ele responde à estimulação com vigorosos meneios de cabeça, muitas vezes estimulados pela própria mãe, e por volta dos 5 minutos, a cabeça já está corretamente posicionada e o animal permanecendo em decúbito external. Aos 15 minutos, esse animal já tenta se levantar, e por volta de 1 hora aí, esse animal já tem aí estabelecendo
as funções orgânicas, tais como estabilização da temperatura corpórea entre 37,5 e 39, frequência cardíaca entre 100 e 150 batimentos por minuto, frequência respiratória entre 25 e 40 movimentos respiratórios por minuto. Essa respiração ainda pode ser um pouco superficial, mas o animal não respira com a boca aberta, nem tampouco tem espuma na boca, ou seja, não indicativo de que esse animal está sofrendo de um quadro de asfixia. E como eu falei para vocês, por volta aí de 2 horas, esse animal já está a mamar nessa fêmea o seu colostro. De um modo geral, não há necessidade de intervenção no parto. A fêmea, se ela permanece com o bezerro, ela se encarrega de instituir esses cuidados, né? Então, se não for assim, sumiu o negócio aqui. Se não for assim, essa fêmea, ela... Desculpa. Se não for assim, há necessidade de que uma pessoa treinada possa instituir. Secar esse animal, né, fazer uma auscultação e controle da frequência cardíaca e respiratória, delivrar os envoltórios e líquidos fetais das vias aéreas e da boca, e secar o bezerro e limpar o bezerro, mantendo-o aquecido. Então, de qualquer modo, quer tenha essa fêmea instituída esses cuidados, quer tenham esses cuidados sido feitos por uma pessoa treinada na propriedade, mesmo assim, quando se opta pela colostragem artificial, esse bezerro vai tomar aí o colostro no tempo ideal, que nós iremos comentar um pouco mais a seguir. Mesmo que essa fêmea faça todos esses cuidados e que o bezerro tome o colostro naturalmente, mesmo assim, a necessidade do corte do cordão umbilical, se ele foi partido quando do nascimento muito comprido, e a utilização de tritura de iodo de 2% a 5%, como nós iremos ver mais detalhadamente. Se o bezerro tem dificuldade de parição, a necessidade da intervenção do médico veterinário para prevenir esses quadros de distocias. Que no Brasil nós temos aí uma taxa em torno de 2%, é uma estimativa, não há esses dados concretos, mas que nós temos em países como Bangladesh, Índia, taxas que variam aí de 4,6% a 12,6%. Então, bastante expressivo e, obviamente, requer atenção e não pode ser negligenciadas essas condições. Claro que esses quadros de distocias, eles são menores do que as fêmeas repetidoras do éstro, do que os anéstros nutricionais, os prolapsos vaginais e os quadros de abortamentos. Obviamente, esses quadros eles podem ser muitas vezes negligenciados e eles sequer foram observados, porque muitas fazendas sequer têm controle reprodutivo e não há previsão de parição. Então, se não tem um controle reprodutivo, sequer sabia-se que essa búfala estava gestante. Bem, acompanhar esses nascimentos, monitorar esses nascimentos prevenindo as distocias são importantes, porque mais de 90% dos bezerros que nascem mortos, eles estavam vivos quando do início da aparição. Isso significa dizer que se você melhora o monitoramento, se você faz o monitoramento da aparição dessas búfalas e melhora com uma intervenção obstétrica adequada nos quadros em que há necessidade, e assiste esses bezerros perinatos de forma adequada e com qualidade, você poderia aumentar a taxa de sobrevivência desses quadros de distocia em mais de 50%. Quando falo de cuidados obstétricos e auxílio durante esses casos de distocia de forma efetiva, é preciso ter em mente que você precisa ter um pouco de ponderação e de moderação. Não posso dizer para vocês que o Calvin Jekyll Calf Puller ele não é eficiente. Ele até é eficiente, ele ajuda muito o médico veterinário na retirada desse bezerro, mas tem que se ter cuidado com a força que se vai imprimir para retirar esse animal. Pois esse instrumento facilita muito a remoção, o que favorece com que nós possamos ter um excesso de força administrado aqui quando da retirada desse bezerro. Então, eu particularmente preferiria que essas manobras obstétricas fossem feitas pela força humana de uma pessoa do que realmente utilizando esses anteparos.
Então, aqui é um bezerro, peço desculpas a vocês, mas eu não tenho essas fotos assistidas assim dessa forma e com qualidade em bubalinos, né? Mas aqui é um bezerro para mostrar as manobras. Aqui é uma condição especial, porque esse bezerro é um clone, né? Então, o animal nasceu, aqui está sendo assistido, né? Aqui vai se colocar essa corda, porque esse bezerro vai ficar pendurado de cabeça para baixo, ou ponta-cabeça, como queiram, para que as secreções da cavidade nasal e oral possam ser delivradas. Claro que é controverso isso, alguns sites falam que jamais pendure os bezerros de cabeça para baixo, porque isso poderia causar uma pressão sobre esses pulmões, causando danos inflamatórios. Bem, eu acho que é efetivo, porque essas secreções nasais, se não forem adequadamente delivradas, elas podem ser inaladas e o bezerro desenvolver quadro de bronquipneumonia. Basta que, ao pendurar o bezerro, se tenha bom senso, quando se for subir, que se possa fazer um apoio, né, com a força aqui do médico veterinário, e, obviamente, ele seja ali pendurado tempo suficiente. Isso é uma manobra muito rápida para que as secreções possam ser adequadamente delivradas, porque nós não temos uns sugadores daqueles que poderiam ser utilizados, que se tem em assistências neonatais em humanos, né? Então, eu acho que vale a pena. Esse bezerro é muito grande, um bezerro de 35, 30 quilos poderia ser seguro por uma pessoa, né? Mas, enfim. Aqui uma outra possibilidade, o bezerrinho foi preso na cerca, né? Esse banho de água fria é uma estimulação orgânica, tem que ter cuidado quando for fazer essa prática para não fazer isso crânio-caudalmente, porque aí o bezerro vai inalar líquido, né, o que não é ideal. Essa água gelada, ela é uma estimulação orgânica, isso foi praticado há algum tempo na medicina humana, hoje não se usa mais, mas nós ainda achamos que a campo isso pode ser interessante para estimular e dar esse choque térmico nos bezerros, buscando ali uma reação imediata quando do banho. O bezerro depois foi seco, né? Aqui é uma outra condição de clonagem, então se coloca um catéter para oxigenoterapia. Na fazenda a gente não vai realizar isso. Aqui aquecimento do animal, o animal precisa ser aquecido, mesmo recém-nascido, em condições tropicais, o ruminante recém-nascido precisa ser aquecido, né? Obviamente que essa condição tinha cobertor térmico, a mantinha, mas a campo você vai aquecê-lo com feno, vai aquecê-lo com a cama de areia, vai aquecê-lo com uma lâmpada, isso pode ser feito. Esse bezerro nasceu, esses cuidados foram a necessidade de que nós possamos fazer o quê? Uma medida indispensável, né? Podemos dizer assim, há a possibilidade de que bezerros sobrevivam sem a colostragem? Sim. Existem relatos, né, de que bezerros que não tomaram colostro sobreviveram, mas o risco que se põe a esse animal é muito grande, porque ele estará mais suscetível às doenças do período neonatal, e isso poderia pôr em risco o desenvolvimento ponderado. Lembrando que esses animais que nascem nessa condição, né, de imunologicamente virgem, digamos assim, ou de agama-globulinêmicos, eles necessitam da colostragem para adquirir ali a transferência da imunidade passiva. Por quê? Porque a imunidade ativa ela ainda não é estabelecida nesse animal recém-nascido, por conta do tipo de placenta da fêmea ruminante, que impede essa passagem dessas imunoglobulinas. E, obviamente, esse animal nasce aí numa condição, de um modo geral, como a gama-globulinêmicos. Isso faz com que exista uma necessidade real, né, da absorção dessas imunoglobulinas via colostro, para que esse animal possa ter tempo de estabelecer ali a sua imunidade ativa, quer seja ela que a imunidade inata, né, ou a imunidade ativa, a imunidade adquirida, né? E isso é importante para esse animal ruminante. Todavia, isso faz nos lembrar que nós precisamos compreender que existe um momento ideal para que esse colostro seja administrado a esse bezerro. Por isso que fazê-lo artificialmente assegura com mais
propriedade e de forma mais objetiva, com que o colostro possa ser administrado em quantidade e qualidade suficiente e o quão mais rápido possível. Quando você deixa isso ao encargo da mãe, você não sabe quanto que o bezerro mamou, qual a qualidade desse colostro gerido ali na primeira mamada, né? E se ele tomou ali em tempo ideal. Então, deste modo, nós temos aqui mostrando que há um decréscimo, né, na absorção dessas imunoglobulinas pelas vilosidades intestinais desse bezerro. Então, tem um tempo que se mostra seguro para que isso possa ser feito. Claro que até as 24 horas vai haver absorção, mas essa absorção ela começa a diminuir drasticamente, e aqui por volta das 10, 12 horas, nós já temos aí 50% menos de absorção das imunoglobulinas, culminando aí com 24 horas, uma absorção que não condiz com a real necessidade de uma concentração de imunoglobulinas por esse bezerro. Então, deste modo, nós podemos dizer que, embora exista um limite confortável de 6 horas para uma absorção ali em tempo ideal para esse bezerro, mas a absorção, o tempo ótimo, ele se dá aí por volta de 2 horas. Então, isso quer dizer que na fazenda, nós teremos 2 horas para administrar o colostro nesse bezerro para que ele tenha uma ótima absorção. Deste modo, nós podemos dizer que a colostragem é uma medida 3Qs, como eu já mencionei para vocês, uma medida que visa, que é importante preocupar-se com a quantidade, com a qualidade e com o mais rápido esse colostro é administrado. Ou seja, 3 litros de colostro para esse bezerro em até 2 horas. Esse é o ideal. Claro que ali até às 6 horas haverá absorção, né, satisfatória, mas não é a absorção ideal. A absorção ela é máxima quando feita naquele tempo. E pode ser feito de qual forma? Pode-se utilizar sonda, vamos discutir um pouco sobre isso, né? E óbvio que se utiliza sonda, há que se preocupar com a higiene, com a limpeza dessa sonda, para que não se passe de um bezerro para o outro patógenos ali, principalmente nos animais que estão infectados. Então, deste modo, há que se lembrar que esse bezerro ali rapidamente tentou mamar o colostro dessa mãe. E ele faz isso, né, por tentativa, se ele ficou ali na mãe mamando esse colostro naturalmente, ele tenta, isso aqui é uma novilha, né, parindo aí aos seus 24, 26 meses, o bezerrinho está tentando aprender aqui, né? Em menos de 2 horas, aqui entre 1h30 e 2 horas, esse animal já estava aqui mamando o colostro. Então, esse é o tempo, a janela ideal que nós devemos buscar no manejo desses animais nas nossas propriedades. A qualidade desse colostro não começa só com a determinação da concentração de imunoglobulinas, começa com a obtenção higiênica desse alimento para os bezerros. Ou seja, a qualidade vai desde a obtenção até o fornecimento. Não se pode, depois, achar que obter o colostro em um recipiente como esse, totalmente inadequado e improvisado, seja algo de fato que deva ser praticado nas propriedades. Essa é uma propriedade extremamente tecnificada, com ordenha mecanizada, né, automatizada, com calfeeder, com apartadores automáticos. Os animais todos tinham bolos intraruminais, os bezerros tinham chip na orelha, e a prática para a retirada do colostro era dessa forma. Obviamente, não há preocupação aqui, podem ter certeza que não foi feito um pré-dipping, não foi feito uma antisepsia, nem limpeza e secagem desses tetos, tampouco há que se preocupava com a higiene das mãos desse retireiro. Quando o bezerro não mama o colostro por diversas razões, ou porque não se tem o colostro na propriedade, existem algumas vias, como nós iremos comentar, entre os suplementos de colostro ou os colostros liofilizados, que podem talvez ser uma alternativa, né, à ausência do banco de colostro na propriedade. O colostro em pó, nós não temos colostro em pó, eu pelo menos desconheço um colostro em pó para bubalinos no mercado. Esse é de bovinos, sei que tem de bovinos, tem de caprinos, mas não tem de bubalinos.
não é barato, mas se você pensar na incidência de doenças na propriedade, no quão vale uma bezerra bubalina para reposição e ou um bezerro para comercialização, porque diferentemente da vaca da pecuária leiteira, os bezerros, os machos, eles têm alto valor de mercado para o corte, né? Ou se pensar numa fazenda que vende genética, talvez instituir uma medida como essa seja efetiva, né? Não se pode aqui trazer, é claro que essa medida para um animal comercial, onde ele não tem nenhum valor zootécnico agregado, mas em fazendas mais especializadas, essa medida poderia ser efetiva e, obviamente, o bezerro pagaria isso, né? Vale descobrir quanto que vale cada bezerro e o quanto que impacta-se de doenças causadas por má transferência de imunoglobulinas ou por falha na transferência dessas imunoglobulinas. Então, aqui é 220, um sachê como esse, suficiente para colostrar um bezerro, primeira colostro. Esse colostro ele pode ser resfriado, tirado da própria mãe, autóctone, ou ele pode ser congelado, oriundo de um banco de colostro. Claro que eu não estou falando daquele monte de garrafa PET mal identificada, né? Aquilo não é banco de colostro, aquilo ali era no início lá dos anos 90, hoje em dia a gente tem consciência de que há necessidade de se realizar isso de forma mais efetiva. Esse colostro ele pode ser descongelado aí em banho-maria, né? Preocupando-se sempre com a temperatura, não exceder a temperatura ideal, aí não passar dos 50 graus, 55 graus, porque vai ter desnaturação dessas imunoglobulinas. E pode ser oferecido assim como madeira. Existe a possibilidade de se oferecer dessa forma, não conheço isso sendo usado assim em bubalinos, mas em bovinos no exterior existe isso. Enfim, um pacote com 10 colostrum bags dessa custa R$185, mas ela é reutilizável. Aqui você bota o colostro, esse colostro ele pode ser pasteurizado no próprio recipiente, congelado aqui mesmo, descongelado e oferecido. Ele pode ser oferecido assim, ou ele pode ser oferecido com sonda. Essa é uma sonda flexível, né? Aí você passa a sonda no bezerro e pode administrar até mesmo em condições de campo no próprio pasto. Ou administrar através da via oral o bezerro mamando o colostro. Oferecer o colostro artificialmente via sonda, ele é preconizado para fazendas com grandes rebanhos, onde a quantidade de nascimento de bezerros maior, aonde você não disporia de tempo suficiente para assistir cada bezerro desse e oferecer o colostro ali em menos de 2 horas. Óbvio que talvez a administração de uma dose de colostro, 2, 3 litros de colostro para esse bezerro, não cause tantos problemas, visto que talvez a quantidade que cai no rume do leite seja pequena e até mesmo essa presença do leite ali no rume induziria já uma colonização bacteriana desse rume. Todavia, há que se pensar que também, em condições não ideais de higiene, esse leite no rume talvez não fosse tão eficiente, e também que, se isso for implementado nas propriedades, que seja feito com muito rigor, porque há que se preocupar com a higiene e transmissibilidade de patógeno de um bezerro para o outro, e também com o próprio uso da sonda por conta dos tratadores. Digo-vos isso porque nessa propriedade onde nós sondávamos bezerros que não conseguiam mamar e o tempo estava passando ali do tempo ideal para colostrar esses animais, então nós adotávamos a sonda. Só que na ânsia de resolver o problema, isso passou a ser uma rotina em todos os bezerros, não só naquela primeira sondagem com a ingestão daquele primeiro colostro, mas nas horas subsequentes de alimentação do animal, até que o animal se alimentava sozinho no cow feeder. E, às vezes, o bezerro leva de 2 a 3 dias para aprender a mamar no cow feeder. E o que acontecia? Esse bezerro fazia um comportamento similar a esse, onde os animais, quando mamam direto no balde, com a cabeça baixada, muito desse leite cai
rume porque não há formação da goteira esofágica, ao contrário de quando ele mama numa cabeça erguida. Esse leite que se acumulava aqui, né, oriundo dessa sondagem, causou sérios transtornos e nós perdemos muitos bezerros por conta disso. Então, como vocês podem ver nessas fotos, né, o leite acumulado aí no rumo dos animais e formando esses coágulos, né, de soro lácteo que a gente pode observar aqui, e vocês observam nessa foto as condições, né, das estruturas intestinais e estomacais desses bezerros, o quão esses animais estavam comprometidos. E em condições como essa, né, a tendência de sobrevivência desse animal era muito pequena. Então, isso aconteceu porque houve um erro de manejo, porque as pessoas tendem a pensar somente na execuibilidade da tarefa. E aí os tratadores começaram a utilizar a sonda para dar colostro mais tarde do bezerro, né, na segunda mamada e nos dias subsequentes, antes dele se acostumar com o calfida. Esse colostro ele precisa ser, obviamente, testado. Não só a quantidade é suficiente, mas a qualidade é primordial. Existe uma série de testes que podem ser feitos. Eu ainda gosto de falar um pouco sobre eles, porque dependendo de cada propriedade, possa se escolher por um ou por outro. O Colostrobols é interessante porque ele é durável, né? Ele é simples, ele é uma avaliação bem objetiva. Mergulha-se as esferas cilíndricas aqui no colostro, e quando você tem aí uma escala de maior quantidade de esferas verdes, a partir de 2 esferas verdes, você tem um colostro aí de melhor qualidade, que pode ser, inclusive, congelado. O colostrômetro, bastante conhecido, né, um densitômetro mais barato de se adquirir, ele simplesmente, quando você tem aí a escala verde, né, acima do nível do colostro, você tem um colostro aí com maior de 50 miligramas por ml de imunoglobulina, é um colostro de boa qualidade. Talvez o que vai ser mais difundido e mais utilizado nas propriedades, o refratômetro de Brix, né, onde você tem aí um grau Brix acima de 21%, né, acima aqui de 21%, você já pode dizer que é um colostro de boa qualidade. Existem refratômetros digitais também, não tenho experiência quão eles são mais efetivos, mas possivelmente pelo preço, o refratômetro de Brix, que faz a mesma coisa aqui numa escala, né, ideal, você acaba sendo mais difundido. Bem, mesmo se fazendo todas essas medidas, muitas vezes a profilaxia falha. E quando a profilaxia falha, há necessidade do estabelecimento do diagnóstico dessas doenças. Existe uma série de maneiras de se identificar bezerros enfermos no bezerreiro. Deve-se instituir rondas sanitárias pela manhã e pela tarde, para que os animais possam ser monitorados e aqueles animais enfermos eles possam ser identificados. Eles podem ser marcados assim com bastão. Esses bastões são bastante comuns, né, e fáceis de encontrar. Pode-se colocar um lacre assim nos brincos ou nas casinhas dos bezerros, um simples prendedor como esse, para identificar que aquele bezerro merece atenção e precisa ser examinado pela equipe de médicos veterinários. Lá na propriedade, a gente marcava os bezerros, né? Em búfalo é um pouco mais difícil de fazê-lo, porque nem toda cor funciona nos pretinhos, mas esse roxinho aqui ficava muito bem e a gente identificava os animais que não estavam se alimentando ou que estavam apáticos e os tratadores identificavam e nós examinávamos esses animais. Lembrando a vocês que existe uma série de enfermidades. Isso aqui é uma publicação da doutora Viviane Gomes, minha dileta amiga, mas que pode ser também adaptada para bubalinos, né? Há que se preocupar com esses quadros de asfixia, principalmente nos animais que nascem de partos distóxicos, o que é menos frequente nas búfalas quando comparado a vacas.
O período neonatal, a partir aqui do segundo dia de vida, nós temos o que? As onfalopatias e as diarreias. Eu coloco aqui a falha na transferência da imunidade passiva, embora ela não seja necessariamente um processo mórbido, patológico, mas ela é importante porque essas falhas elas deixam o bezerro mais suscetível às demais enfermidades. E os bezerros lactentes, doenças respiratórias, que são menos frequentes, talvez, nos bezerros bubalinos frente aos bezerros bovinos, mas isso também está muito relacionado ao sistema de criação. Em muitas fazendas de criação de bezerros bubalinos ainda são sistemas extensivos e ou semi-intensivos, onde os bezerros ficam soltos com suas mães nos pastos, e, obviamente, isso não só diminui o adensamento populacional, mas também o contágio e a transmissão de doenças respiratórias. E, obviamente, esses bezerros pós-desmame podem ter aí helmintoses e coccidioses e outras doenças que acometem também bezerros bovinos. Claro que aí tristeza parasitária e ceratoconjuntivite infecciosa nós teremos em menor frequência. Esse bezerro, ao nascer, precisa que você pode ter lança-mão do score APGA. Nós consideramos para os bubalinos as mesmas características que se considera para os bovinos. Isso é bastante difundido na medicina dos animais de produção. Há alguns pesquisadores que acham que ele não pode ser usado em animais porque ele foi desenvolvido para humanos, mas Born em 1981 e Sage em 2009, eles adaptaram essa escala e eu acho que ela é bastante útil para verificar a vitalidade e a real necessidade de intervenção terapêutica, né, nesses bezerros. Os bezerros com vitalidade diminuída, com score APGA menor, eles precisam aí de uma intervenção, desde quadros leves a moderados de asfixias, né, até os animais com quadros graves e que, obviamente, têm sua vida posta em risco. Nem sempre a gente vai conseguir monitorar isso a campo, é muito difícil ter um equipamento como esse que nos daria aí os resultados de hemogasometria e alguns constituintes sanguíneos. Isso não é barato ainda para a nossa realidade, mas seria maravilhoso se nós pudéssemos utilizar isso a campo. De todo modo, há que se ter em mente que os valores utilizados para bovinos não podem ser imediatamente transferidos para bubalinos, porque são espécies distintas. Então, esses parâmetros clínicos e parâmetros sanguíneos, eles precisam ser adequadamente interpretados, porque eles variam entre as espécies de ruminantes. E aí trago aqui alguns trabalhos que mostram esses valores em função do tempo, né? Isso aqui são as horas de nascimento desses bezerros de 0 até as 72 horas de nascimento. E, obviamente, isso fica muito claro quando a gente pega aqui esse trabalho desenvolvido para bubalinos e nós comparamos aqui essas variáveis como pH e C-base, né, base excess ou BE, que são diferentes, com valores bastante distintos entre as espécies animais, entre bovinos e entre bubalinos, perdão, e entre bovinos. Então, mas como que o veterinário, então, vai estabelecer esse diagnóstico a campo se nós não temos condições de lançar mão de todos esses recursos? Bem, o veterinário depende de de exames laboratoriais para formular seu diagnóstico, principalmente quando os casos clínicos são mais pobres em sintomatologia ou aquelas doenças com sinais clínicos inaparentes, incipientes ou nos quadros assintomáticos, quando as enfermidades necessitam de diagnóstico diferencial e ou para comprovação daquele diagnóstico de suspeição. E aí gosto sempre de dizer que, como diz meu dileto amigo, professor José Dantas, que o médico veterinário que diz que os exames laboratoriais não são necessários, ele é desinformado. E a verdade é essa, né? Então, como construir um raciocínio lógico no diagnóstico laboratorial? Você deve ter em mente que, mesmo em condições de campo, já que o exame per si, ele, sem história clínica, sem diagnóstico de suspeição, pouco ele contribui para o diagnóstico definitivo, para o tratamento e para o prognóstico. É importante que se compreenda qual é a história clínica desse animal, né? Qual é o diagnóstico de suspeição, quais são os sinais clínicos observados, para que aí sim nós possamos, de fato, né, instituir uma
quais são os exames que nós realmente necessitamos. Então, quando você tem uma história clínica mais definida, aí nós podemos definir quais são os exames laboratoriais que poderão contribuir e aportar informações relevantes àquele diagnóstico. Em sabendo quais são esses exames laboratoriais, nós podemos, sim, solicitar exames corretos e, de posse desses resultados, nós poderemos instituir medidas terapêuticas mais efetivas. Então, em condições de campo, nós temos que lembrar que nem sempre é possível realizar todos os exames, mas alguns exames eles podem sim ser feitos a campo. Deste modo, vou só destacar um exame, um hemograma, um exame não tão caro, né, mas que pode nos dar algumas informações. Todavia, só para vocês terem ideia, numa breve revisão sistemática, nós verificamos que ainda há lacunas, né, e poucas informações sobre o estudo do hemograma em bezerros bubalinos. Muitos desses trabalhos não são publicados em revistas indexadas, e a maioria desses trabalhos eles pesquisam apenas algumas variáveis do hemograma, ou seja, não estudando todo o hemograma. E assim a gente não consegue ter uma resposta para os marcadores biológicos, para os marcadores do hemograma desses animais. E, identificando isso, nós fizemos um trabalho para verificar, será que a idade influencia nesses biomarcadores dos bezerros bubalinos? E nós estudamos os animais do nascimento até os 18 meses, aos 540 dias de idade desses animais, e verificamos que há uma influência da idade em alguns constituintes, como nós podemos verificar aqui na hemoglobina. Trabalho esse que nós iremos apresentar agora no final de julho, com a defesa do meu orientado, o Anderson Silva Coelho, né? Onde a gente vai ter biomarcadores, todos os biomarcadores do hemograma para bezerros bubalinos até os 18 meses de idade nas condições do trópico úmido amazônico. Antes de se realizar o exame, há necessidade de se colher adequadamente, né, essas amostras. E a gente escuta sempre isso, que muitas amostras não puderam ser avaliadas porque a amostra biológica foi mal colhida. Isso se torna um pouco mais difícil, principalmente em búfalos que não são adequadamente contidos. Esse é um animal muito grande, contido aqui num tronco adequado, mas muitas vezes ainda se usam agulhas diretas na jugular dos animais, aonde se deveria dar preferência a sistemas a vácuos. Essas colheitas com seringa também, elas predispõem a ocorrências com hemólises. Então, há que se ter em mente que as condições elas são precárias, não há tronco nessa propriedade, isso aqui não é um tronco, isso aqui é uma cerca, uma instalação onde eles utilizam para tirar o leite. O animal não está preso aqui, a cabeça dele está amarrada aqui nessa cerca e ele está livre aqui, podendo, e eu que estou preso aqui, né, para colher esse sangue. Então, obviamente, se isso não for muito bem colhido, pode causar hemólise e prejudicar os seus exames. Aqui, como vocês podem ver, o animal está amarrado aqui, mas todo o resto do animal está livre, então é um pouco mais difícil, né, às vezes, trabalhar em condições de criações de bubalinos. Mesmo assim, lançando mão desses exames, vocês devem ter em mente que nada substitui a anamnese e o exame físico. Por isso que é muito importante que o médico veterinário possa estar presente nessas propriedades. E, por fim, né, bezerros bubalinos enfrentam desafios também na sobrevivência desse animal, do perinato, as suas primeiras intervenções, como a colostragem, prevenção das falhas de transferência da imunidade passiva, antisepsia do umbigo e controle das diarreias. Por isso, é importante instituir um bom programa sanitário na criação de bubalinos. Esse é um programa que nós criamos para uma fazenda, Vitello Sano, né, onde a gente tinha algumas medidas instituídas para aquela propriedade. Obviamente, qual é o objetivo, né, de toda a criação de bezerros? É manter as fêmeas vivas, né, mas não só mantê-las vivas, como mantê-las saudáveis, em crescimento, expressando todo o seu desenvolvimento e, óbvio, melhorar com isso a pressão social que se exerce sobre a criação de animais, promovendo boas condições de bem-estar animal, melhorando o ambiente que esses animais vivem, combatendo o uso excessivo de antibacterianos e mitigando todas as condições para que nós não tenhamos doenças zoonóticas.
né? Então, protocolos sanitários devem ser instituídos, como nós já mencionamos para vocês, desde a saúde dessa fêmea, né? Preocupações com o ambiente, com a higiene do ambiente, instituir medidas de biosseguridade, o próprio manejo do bezerro, como eu já mencionei para vocês, e quando a profilaxia falha, que você possa ter diagnóstico precoce das doenças e tratamentos eficazes. Bem, existe uma cronologia das doenças do bezerro bubalino. O período mais crítico é esse período aqui neonatal, de 0 a 30 dias, mas até 90 dias você tem mortalidade ainda de bezerros bubalinos, e nós podemos dizer que 76% dos bezerros bubalinos morrem ali por volta de até 90 dias de idade. Então, esse período merece toda a atenção no seu sistema de criação. Nós já mencionamos sobre isso, né, mais à frente, não vou me adeter. Quando há falha na transferência da imunidade, para você verificar se houve falha na transferência da imunidade passiva ou uma colostragem efetiva, existem alguns exames, né, que podem ser feitos, como a turbidez do sulfato de zinco. Aqui nós temos uma prova que mostra que o bezerro foi adequadamente colostrado, com altos índices ou índices adequados de imunoglobulinas, e quando há coagulação também do glutaraldeído, que pode ser utilizada e realizada para verificar se houve ou não falha na transferência da imunidade passiva. Existe uma série de provas laboratoriais, mas elas são mais difíceis, requer toda uma estrutura laboratorial que dificulta seu uso a campo. Mas a transferência da imunidade passiva, nesse nosso trabalho, nós mostramos que determinar a proteína total pode ser bastante eficiente, ela é um parâmetro muito confiável, com alta sensibilidade e alta especificidade na detecção das falhas de transferência de imunidade passiva. E a gente mostrou isso porque ela tem uma alta correlação com a concentração de imunoglobulina do colostro e também tem uma alta correlação com a quantidade de imunoglobulina sérica desse bezerro. Né? E aí, altamente significante, e ela pode ser utilizada, ela é facilmente realizada a campo, ela é muito mais barata do que a determinação de gama-glutamiltransferase e, obviamente, tão eficiente quanto. Bem, quando esse bezerro tem uma falha na transferência da imunidade passiva, o ideal é que se use o colostro. Isso só vai ser efetivo se esse animal tiver aí menos de 24 horas, como nós já mencionamos para vocês. Quando da ausência desse colostro, você pode fazer uma suplementação com alguns desses aditivos que existem no mercado ou utilizando o colostro em pó. As outras medidas, formulações caseiras, a transferência de plasma sanguíneo, são medidas paliativas quando você não tem nenhuma outra alternativa. E mesmo essas medidas ideais, né, do colostro in natura, resfriado, aquecido ou descongelado, aquecido, quando você tem aí mais de 24 horas do nascimento do bezerro, elas têm baixa efetividade. No umbigo, há necessidade de uma boa antisepsia, né? O melhor produto ainda é iodo, embora algumas soluções possam também desenvolver como antisepsia, clorexidina, possa fazer uma boa antisepsia, mas eu preciso também de uma cauterização química desse cordão umbilical exposto para fazer ali uma mumificação desse cordão e ele vir a cair o mais rápido possível, obliterando aquela porta de entrada para possíveis patógenos desse cordão umbilical. Então, esse bezerro, quando nasce, o cordão umbilical é muito comprido, você deve cortá-lo. Você não deve amarrar esse cordão umbilical. Você, assim, e se o fizer, impede que as secreções aqui contidas elas possam ser eliminadas, né, formando coágulos aí. Simplesmente solução de iodo de 2 a 7%. 10% é uma solução muito agressiva. Não recomendo que vocês a utilizem, certo? Você pode utilizar qualquer objeto aí para colocar esse iodo, desde que seja limpo, ou, mais adequadamente, uma caneca de pré-dip ou pós-dip para fazer essa antisepsia. Cuidado com cordão muito curto, eles dificultam mais o seu fechamento e a queda, ou a formação desses coágulos que podem favorecer ao surgimento das onfalopatias. Só lembrando, né, que esse cordão umbilical ele é composto aí por uma veia, 2 artérias e o úraco, certo? Depois eles vão ser resquícios e vão dar origem aos ligamentos redondos do fígado e redondo da bexiga, se houver uma adequada obliteração.
Esses aqui são bezerros clonados, eles têm cordão umbilical muito espesso, né? Assim como os vasos assim bem destacados, não é o que a gente observa cotidianamente, mas isso são um dos fatores que podem predispor à ocorrência de infecções umbilicais. E aqui também a formação de coágulos, o que dificulta muito, né, e prolonga o tempo de atenção com esse umbigo. Além disso, as mamadas cruzadas, né, nesses bezerreiros, quer por condições estressantes, quer por condições de ócio, quer por falta de alimento, os animais acabam fazendo essas mamadas cruzadas, principalmente quando se tem bezerreiros coletivos e aleitamentos automatizados, como no caso dos cow feeder, né, e isso pode predispor a lesões e também predispor à ocorrência de infecções. Quando você tem adensamento populacional nesses bezerreiros, também predispõe às doenças do umbigo, e principalmente quando você mistura animais mais jovens com animais bem mais velhos. Ou quando você cria os animais em condições como essas, precárias, com higiene bastante deficiente, né? Você aumenta o desafio para esse bezerro e, obviamente, eles acabam se infectando e desenvolvendo as doenças do umbigo. Aqueles micro-organismos que ganham que usam o umbigo como porta de entrada, eles podem desenvolver um processo circunscrito ali no umbigo, no cordão umbilical externo, mas eles também podem ganhar corrente circulatória e aí desenvolver alterações nas articulações, as poliartrites. Sempre bezerros com aumento das articulações, eles devem ter o seu cordão umbilical examinado, eles podem ter sido acometidos por infecções umbilicais. Podem ter abscessos no fígado, broncopneumonias, problemas renais e abscessos nas meninges. O exame da uma palpação e inspeção dessa região umbilical, né? Pode-se utilizar uma sonda para examinar melhor esse cordão umbilical e funções exploratórias, até mesmo ultrassonografia. As onfalopatias têm algumas complicações, desde a onfalopatia externa, né, com abscesso nesse cordão umbilical externo, a lesões mais internas, podendo levar ao caso de onfaloflebites, como nós temos aqui a veia, né, comprometida, que levou a esse quadro de processo infeccioso no fígado, fazendo bacteremia, né, e o animal pode vir a óbito por quadro septicêmico, que foi o que aconteceu com esse animal aqui. Ou onde você tem uma onfalouraquite e aí você tem essa contaminação na bexiga, desenvolvendo esse quadro aqui infeccioso, inflamatório nessa vesícula urinária que levou o animal a óbito. E até mesmo condições incomuns como essa, onde uma formação do cordão umbilical, aqui há ainda parte das membranas fetais aderidas, né, causando uma hérnia, que o animal tinha uma hérnia, esse aumento de volume é por conta da hérnia, obviamente, ou não obliteração dessas estruturas. Foi feita uma ressecção, uma cirurgia, mas o animal veio a óbito uns 4 a 5 dias após. Diarreia, como assim, em bezerros bovinos, é a principal causa de mortalidade embrionária. É uma doença multifatorial, né? Deve-se levar em consideração o ambiente, o desafio que esse animal enfrenta, principalmente para as condições de higiene precária, o que culmina com o aumento das taxas de agentes infecciosos no ambiente e com falhas na transferência da imunidade passiva. E, obviamente, esses bezerros ali, aqueles 53% de bezerros que morrem, nos primeiros dias, nos primeiros 30 dias, cerca de 35% deles morrem nos primeiros 10 dias e podem estar relacionados a quadros infecciosos com a Escherichia coli, rotavírus, coronavírus, salmonella e criptosporídeo. Óbvio que a prevalência não é igual a de bovinos, talvez nós tenhamos aí uma incidência menor de criptosporidiose em bezerros bubalinos frente a bovinos, pelos sistemas de criação. Toxocara vitulora é um problema sério nos animais a partir dos 20 dias de idade, e isso requer uma atenção, porque os animais já excretam aqui ovos de toxocara, principalmente porque se infectaram aí ou via colostro ou via mamada na mãe, enfim, etc. Ou então até mesmo via intrauterina. Nesse estudo aqui,
realizado aí pelo meu querido amigo Domênico Vecchio, ele mostra que a frequência de isolamento, né, dos agentes, criptosporídeo, Giardia, Eimeria, rotavírus, coronavírus, salmonela, Escherichia coli como principal problema, né, aqui sendo diagnosticado com maior frequência nos isolados que ele fez. Desses agentes que nós mencionamos, né, eles podem ser diagnosticados somente o patógeno, né, ou com mais um patógeno, com 2 ou com 3 patógenos, né? E aí, obviamente, as frequências elas vão diferindo, né? Aqui no caso de criptosporídeo, 56% aqui era de casos com mais de um patógeno presente, né? Então, possivelmente, você tem aí o agente associado com uma infecção mista, né? E os animais vão apresentar quadros clínicos diversos, né? Obviamente com graus variados de desidratação, como vocês podem ver. Obviamente, você usa, é muito útil o exame dessas fezes para identificar qual é o grau de desidratação desses animais. Os bezerros bubalinos, eles, assim como os bovinos, vão morrer de diarreia por conta da desidratação, né, entre outros fatores, mas principalmente por conta da desidratação, principalmente quando se tem fezes assim liquefeitas já. E os animais podem desenvolver um quadro profundo de apatia como esse, o que acaba levando o animal a óbito, né? Facilmente identificada com afundamento do olho do globo ocular, na óbito. Existe uma série de agentes parasitários, vários endoparasitas que afetam os bezerros bubalinos, principalmente o Toxocara vitulorum, né? Mas nós também temos Paracopéria nodulosa e Eimeria barili, que é a espécie específica do búfalo, e são mais importantes do que outras espécies de endoparasitas. Aqui, animais infectados com o Toxocara vitulorum. Ele é importante porque, por volta dos 20 dias, você já pode ter uma taxa de prevalência de 54% do rebanho acometido. Os animais mais jovens, eles são mais importantes, né, na prevalência da doença e requer uma atenção maior. Nesse trabalho aqui, nós identificamos Paracopéria nodulosa, é uma infecção, uma co-infecção com salmonela entérica, devido às precárias condições de higiene a que esses animais eram submetidos, né? O fosso de chão batido, não higienização dos utensílios, enfim, o bezerreiro também era assim. Nós diagnosticamos ainda uma baixa incidência de criptosporidiose, mas possivelmente está relacionada à idade dos bezerros que nós estudamos, e também porque os sistemas de criação que nós investigamos eram sistemas de criação extensivos. Essa prevalência é um pouco maior no trabalho de Ribeiro, né, e maior ainda no trabalho de Galieiro e na Itália, mas é muito menor do que os dados descritos para bovinos aí em todo o mundo. Nesse trabalho de Rinaldi tem uma prevalência de 24%, mas ele não conseguiu correlacionar essa alta prevalência de criptosporidiose com quadros diarreicos. Na presença de criptosporidiose em búfalo, também recomendamos aí o uso de trazuril, né? E ele é melhor do que os tratamentos com azitromicina e melhor do que os tratamentos com diclazuril. Então, dê preferência para o toltrazuril, né, em dose única, 10 a 15 miligramas por quilo de peso vivo. Preocupe-se também com os quadros de eimeriose, tá? Principalmente Eimeria barili, que é específica do búfalo, como nós já mencionamos, e institua aí um exame da dinâmica das diarreias. Ele pode contribuir muito no manejo nas propriedades, né? Fazer uma ronda aí pelo menos 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, para identificar se há animais com diarreia. Talvez muitas dessas diarreias elas sejam diarreias osmóticas devido a mudanças na dieta ou à introdução de novas dietas no manejo dos animais. Para o tratamento da diarreia, preferimos o tratamento sintomático, aonde vai desde quadros de reidratação desses animais, o uso de um protetor de mucosa, de uma absorvente de toxinas, né? O uso de probióticos ele pode ajudar na recuperação dos animais e, obviamente, nos quadros mais graves, com animais com processos febris,
prostrados e com diarreias sanguinolentas, aí você pode utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, antibacterianoterapia e nas diarreias verminóticas o uso de vermífugos. Só passando rapidamente, né, para a gente finalizar, que nós temos aqui é importante caracterizar a intensidade da desidratação para que você possa fazer uma correção mais efetiva, né, dessa desidratação. Existe uma série de fórmulas, está disponível isso lá no nosso livro, vocês podem acessar. Nós também temos um artigo recém-publicado, vocês podem acessar isso lá. Nesses artigos aqui tem todos os aspectos relacionados à hidratação interal desses bezerros, tá? Esse é um produto brasileiro, né, bastante interessante, muito mais barato do que os outros produtos que nós temos no mercado e, obviamente, bem efetivo, porque ele é fruto de pesquisas para essas espécies, tanto para bovinos, como para equinos, como para bubalinos. É um sistema bastante interessante. Você pode adquirir todo esse sistema, né? E, obviamente, sondar os bezerros. Nós achamos que a hidratação enteral por via nasogástrica, ela pode ser mais efetiva, porque ela é mais barata, ela é mais fácil de ser feita, é confortável para o bezerro, não impede sua mamada, enfim. Mas também pode ser feito por via oral, né, administrando essa mesma mistura aí diluída em água para esses bezerros. A facilidade que ela pode ser diluída na própria água de bebê desses animais. E todas essas nuances elas estão relacionadas aqui nesse capítulo de hidratação lá da Revista Brasileira de Buiatria. Podem consultar, é bastante interessante. Nós achamos que suspender a dieta láctea pode ser uma medida efetiva, tá? Porque protege a mucosa intestinal, embora isso tenha um pouco controverso, porque também diminui o peso desses animais, obviamente. Então, você suspende a dieta láctea e usa uma boa solução hidroeletrolítica com precursor energético. Isso melhora a função intestinal e nas diarreias muito graves, eu estou falando ainda de bezerros que têm reflexo de mamada, isso pode ser efetivo. E aí você vai reintroduzindo gradativamente a dieta láctea. Doença respiratória bovina, eu tenho pouca experiência com isso nos nossos criatórios, mas há poucos trabalhos na literatura, mas possivelmente os mesmos agentes patogênicos implicados nas doenças respiratórias em bovinos, que é talvez a segunda causa mais importante de doença no bezerreiro, também sejam os mesmos agentes patogênicos descritos em bubalinos. Os sinais clínicos serão sinais clínicos de qualquer doença respiratória, né, com descarga nasal mucopurulenta, dificuldade respiratória, o animal respirando de boca aberta. Você vai identificar essas secreções nasais, né, mucosas, mucopurulentas, e talvez nós pudéssemos adaptar um score como esse descrito para bezerros bovinos, para bezerros bubalinos. Todavia, esses scores são feitos em condições muito distintas da nossa. Há que se lembrar que no trópico esses animais eles têm uma taxa de evapotranspiração muito diferente e, obviamente, a gente poderia incorrer em erros, né, na interpretação desses dados. Então, se forem usar uma escala como essa, o façam com bastante moderação, porque ela pode não ser tão efetiva e você está diagnosticando aí animais falso positivos. Mas, se for feito, existe a escola aí, essa escala de Wisconsin, adaptada pela doutora McWick, né, onde você pode aí pontuar e, obviamente, decidir se vai tratar ou não esse animal. Eu digo para vocês que é importante porque existem estudos moleculares que mostram que herpes vírus sincicial respiratório bovino e vírus da parainfluenza 3, eles foram descritos em casos de pneumonia de bovinos e bubalinos na Índia, né? Assim, mostrando e naturalmente infectados, mostrando que os búfalos jovens, eles podem estar infectados por esses agentes patogênicos comuns dos bovinos. Então, possivelmente, nós, quando intensificarmos a criação de bezerros bubalinos, nós possamos ter também problemas com doenças respiratórias. Isso é relevante porque mostra que esse uso indiscriminado de antibacterianos possa estar nos impedindo de ter aí
uma eficácia no tratamento, pois a resistência bacteriana de alguns agentes patogênicos a vários antibacterianos. Então, isso requer toda uma atenção. E, obviamente, as boas práticas baseadas no conhecimento atual, elas podem minimizar muito essas condições de doenças respiratórias, principalmente aquelas relacionadas a uma boa transferência da imunidade passiva, minimização dos bezerros aos agentes patogênicos, né, diminuindo a exposição destes às condições favoráveis, principalmente no que diz respeito à higiene do ambiente, reduzindo as condições de estresse, e nos quadros onde se tem uma alta incidência de doença respiratória, poderia se utilizar a metaflaxia ou vacinação. Claro que isso deve ser feito com bastante moderação, porque tem um impacto sobre esse uso excessivo de antibacterianos nos animais. E, obviamente, melhorar as condições ambientais ajudaria aí muito a mitigar esses fatores. E, por último, não menos importante, mas assegurar a sanidade do bezerro, prevenindo as verminoses gastrointestinais, garantindo o bem-estar e as condições de biosseguridade. Um bom protocolo de vermifugação é importante para esses animais. Nós sugerimos que os animais sejam vermifugados no primeiro dia de vida, que um bom plano um bom programa de biosseguridade possa ser instituída na propriedade e que cada item desse programa ele possa ser identificado, que as pessoas possam ser treinadas e que ele possa ser quantificado e acompanhado, né? Então, desde incutir na cabeça dos tratadores de como eles devem proceder, desde a higiene do ambiente até a adoção daquelas medidas de prevenção contra patógenos. E até mesmo as condições de higiene do ambiente, que muitas vezes elas são negligenciadas. Né? Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, olha só, né, a possibilidade de se transmitir doenças aqui, principalmente quando nas propriedades não há saneamento ambiental, essas mesmas moscas que estão lá nos dejetos estão aqui no balde de leite para o bezerro, né? Desculpe, as boas condições de nutrição, isso é muito comum na búfala, né? A aloamamentação, mas isso de modo satisfatório assegura uma boa dieta para esses animais, ou aquelas condições mais tecnificadas, como o cow feeder, né? Com esses alimentadores automáticos. Mas isso deve ser feito com muita cautela, porque pela nossa experiência, se a quantidade de leite não for adequadamente oferecida a esses animais, os bezerros bovalinos eles sofrem muito com isso, até mais do que os bezerros bovinos. Uma boa dieta sólida, né, a partir do suplemento mineral, deve ser instituída. Cuidado com esses hábitos dos bezerros de ingerir terra. Nessa propriedade, os animais ingeriam muita terra. Acredito eu que não fosse por desmineralização, mas mais por uma condição de estresse, né, de ósseo dos animais, mas era comum ver os bezerros ingerindo terra, bezerros de 3, 4 dias. A água de boa qualidade deve ser ofertada aos animais. Nós somos favoráveis que os animais, mesmo tomando colostro, mesmo no colostro tendo água, mas que nós possamos oferecer uma água de qualidade, porque ela melhora na termorregulação, principalmente em condições tropicais. Os animais devem ter aí acompanhamento, né, do seu desenvolvimento ponderal. Aqui uma curiosidade, Calf Scale, essa fita não deu muito certo para búfalo, mas essa fita você consegue aferir o peso dos animais aqui, medindo aqui na banda coronária. Então, tem uma medida em centímetro da banda que tem uma medida correspondente do peso. Né? Tem uma fita para os machos e para as fêmeas. No bovino funciona muito bem, tem uma alta correlação e uma boa estimativa de peso. Para o animal recém-nascido. Só que no búfalo a gente não conseguiu estabelecer essa correlação. Mas tem trabalhos que mostram, no nosso grupo também tem trabalhos que mostram que o perímetro torácico ele tem uma alta correlação com o peso dos animais e pode ser utilizado naquelas fazendas que não tem no balança. Evitar condições de estresse, superlotação dos bezerreiros, principalmente para diminuir essas mamadas cruzadas, né, que pode levar a condições como essas, onde os bezerros se mutilam, oferecer uma boa condição de instalação para esses animais. Aqui na nossa região, que chove muito, a gente optou por esse bezerro, bezerreira, uma construção mais barata, em piso ripado, isso aqui em São Paulo, né? Então, depende de cada região.
ou até mesmo um bezerreiro um pouco mais tecnificado, sofisticado como esse, mas que precisa atender a todas as necessidades de conforto desses animais. Em condições como essa, né, de bezerreiros individuais, se assim for o manejo da fazenda, preocupar-se sempre com as condições adequadas de higiene, né? Não acho que isso será no futuro uma prática comum em granjas de criação de bezerros bovinos. Isso cada vez mais vem diminuindo, esses bezerreiros em gaiolas. Quando criados coletivos, que esses animais possam ser colocados em animais contemporâneos, né? Os bezerros ali nascidos no mesmo momento, não misturar os animais mais velhos com os mais novos, né? Ter cuidado, porque quando se utiliza bezerreiros coletivos e você mistura animais de idades distintas, você fragiliza, né, o animal mais jovem, que é mais suscetível àqueles processos infecciosos. Melhorar essas condições de biosseguridade, impedindo com que as pessoas estranhas adentrem os bezerreiros, só devem ter contato com os bezerros quem de fato precisa ter contato com eles, né? Melhorar as condições aqui ser bastante interessante aí para o bezerro ter uma vida um pouco mais tranquila e que favoreça aí o bem-estar. Melhorando essas condições todas, eu acho que, obviamente, nós vamos ter bezerros mais tranquilos. Bezerros mais tranquilos significam fêmeas mais dóceis, né? Então, criar os animais de forma mais tranquila faz com que os animais tenham menos medo dos tratadores no futuro, né? Pessoas que se preocupam com higiene na propriedade, obviamente, têm uma menor incidência de doenças, e tratadores que não são capacitados, os colaboradores que não são capacitados, eles usam até 30% mais antibióticos do que aqueles que são. E, obviamente, produtores que se preocupam com a higiene têm menor taxa de mortalidade, e os animais, os animais que adoecem no período neonatal, eles têm maior chance eles têm 3 vezes mais chance de ser descartado na primeira lactação, e, obviamente, tem atraso no desenvolvimento ponderal, na puberdade, na prenhez, e, obviamente, esses bezerros que adoecem, eles ficam mais tempo no bezerreiro, o que impacta em mais custos na criação desses animais. Um simples manejo, por exemplo, um bom manejo pode fazer toda a diferença. Em bezerros bubalinos, pela nossa experiência, quando você coloca brinco nos primeiros dias de nascido do bezerro, os brincos são muito grandes, acaba tendo problemas. A gente passou a furar a orelha com esse alicate, e aí só depois colocar o brinco, porque aí a gente poderia higienizar toda a orelha, colocar um iodo, estancar aquele sangue e aí colocar o brinco, e isso passou a ter uma eficiência melhor. Então, um simples manejo como esse pode melhorar, fazer toda a diferença, e, obviamente, as fêmeas e, obviamente, os bezerros também bezerros bubalinos precisam ser vacinados. Claro que ainda no búfalo, como eu falei para vocês, a gente tem que se deparar com condições como essa foto é bem recente, de 2018, né, uma campanha de vacinação na República Popular Democrática do Laos, e é difícil, né, fazer medicina veterinária efetiva em condições como essa. Muitíssimo obrigado a todos. Esse é o nosso grupo de pesquisa, o GAIA, né, do qual sou líder conjuntamente com o professor Bruno Moura Monteiro, e aqui todos os nossos colaboradores das mais diversas instituições que fazem parte do GAIA. Desculpa. Eu queria agradecer ainda também todos os meus orientados de pós-graduação, os que fazem parte, aí os que são egressos, e aos mais de 200 egressos do GAIA, né, dos mais variados níveis de orientação, desde a graduação até a pós-graduação. Esses são nossos contatos nas redes sociais, sigam-nos, tá? Será um prazer discutir e ter a companhia de vocês em nossas redes sociais. Eu finalizo agradecendo imensamente a vocês, a paciência, né? Queria agradecer ao GEAP pela colaboração, e
Agradeço a Kátia, que foi quem fez o contato comigo, né? Então, muitíssimo obrigado. Ela não pôde, acho que, estar aqui presente. Agradeço a Heloísa pela recepção de hoje à noite e a professora Joyce Fulber, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, e a todos os membros do GEAP da Unip de São José dos Campos. Tá? Muitíssimo obrigado. Eu agradeço a cada um de vocês que ficou aqui conosco nessa noite. Peço desculpas pelo início da interrupção com a falta de luz elétrica, mas que bom que ela voltou e nós podemos finalizar a nossa palestra. Muito obrigado. Nós que agradecemos imensamente. Foi uma palestra super incrível, super completa. E eu percebi que muitas das coisas que se usam em bovinos acabam se reaproveitando, né, na criação de bubalinos. Até para eles serem um pouco parecidos. As medidas são as mesmas, de um certo modo. Algumas questões no que diz respeito à prevalência das doenças são distintas e algumas coisas no que diz respeito ao comportamento do bezerro bubalino é um pouco diferente, né? Eles são mais gregários, que eles ficam todos juntinhos, né? Eles têm dificuldade de termorregulação. A búfala não é um animal tropical, como as pessoas imaginam. É um animal que se adaptou nos trópicos, né? Mas a búfala vem lá da Índia, do Paquistão, né? Então se adapta, vive muito bem na Itália, então não é de clima frio, né? É de clima temperado, mas adaptou-se a essas condições tropicais. Cá ela precisa de água, precisa de sombra, porque búfalo tem menos glândulas sudoríparas do que bovino, e, obviamente, termorregula menos, é menos efetivo. Então, algumas coisas do que dizem respeito são distintas. O leite da búfala é muito diferente do leite da vaca, tem um teor de gordura muito maior, às vezes 2 vezes maior, e, obviamente, isso impacta na dieta do bezerro, né? Então, nem tudo a gente pode adaptar. Mas o manejo, em geral, é parecido, só que com suas particularidades que devem ser observadas. O ruim é quando ele é aplicado nos búfalos igual como fosse nos bezerros bovinos, né? Tem que saber diferenciar, né, as espécies. Tá todo mundo aqui elogiando a palestra. Elogiaram seus slides também. Muito bem organizado, muito bonito. Parabéns. Lembrando a todos que eu vou colocar de novo aqui para quem não fez o formulário de presença. E eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma grande honra receber você. Imagina, eu que fico bastante agradecido, tá? Pela iniciativa de vocês. É muito bom poder intercambiar os conhecimentos, né? E conseguir disseminar o nosso trabalho por aí. Tudo que vocês quiserem saber ou estiverem a fim de conhecer sobre búfalo, estaremos sempre à disposição, né? É um prazer atendê-los, tá? Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos do GEAP. Mais uma vez, a gente agradece de novo. Eu vi que você mencionou o Entereco e Solution. Ele foi fruto do seu grupo de pesquisa? Eu faço parte do professor Dantas, da Universidade Federal, né? O Entereco ele foi desenvolvido lá. Nós também trabalhamos com equinos, no que diz respeito a essa linha. Eu tenho 2 co-orientados de doutorado, aliás, tenho 3 co-orientados agora lá em Viçosa, 2 de doutorado e 1 de mestrado, e nós trabalhamos, todos 3 são com cavalos. Então, nós, além de hidratação enteral, estamos desenvolvendo alguns trabalhos no que diz respeito a desenvolver produtos. Tem um trabalho recém-desenvolvido com hidratação enteral de cães, onde nós fizemos um produto aí que a gente não divulgou muito, porque ele é um produto que vai se tornar, acho que, algo comercial, e nós conseguimos fazer uma hidratação ad libitum para cães. Então, aquele negócio de dar com seringa, pedialite, no nosso trabalho desenvolvido, os cães ingerem espontaneamente e pelo palatabilizante que nós colocamos, até com uma certa voracidade, tivemos até que tirar o hidratante dos animais. E também temos, quando eu fui para o Grupo Sodantas, nós desenvolvemos alguns trabalhos com cabra,
né? O nosso primeiro trabalho do mundo com hidratação enteral de cabras. A gente trabalha só com hidratação enteral, a gente não faz hidratação parenteral lá no nosso grupo de Viçosa, e nós trabalhamos também fizemos um trabalho com bubalinos e fizemos alguns trabalhos com bovinos, né? Eu faço parte desse grupo, vou para lá e ia, né? Com a pandemia, faz 2 anos que eu não vou, mas todo ano eu ia para Viçosa e eu faço parte desse grupo. E foram essas pesquisas lideradas pelo professor Dantas que desenvolveram o Entereco e o Enterbov, né? E a gente usa o de bovino em búfalo, a gente usou, é muito bom. Qual é a vantagem? É que 1 litro de solução fisiológica custa, eu não sei quanto que está agora, mas sei lá, R$ 20, R$ 15, não lembro o preço exato, mas um Enterbov que custa custa R$ 10, um sachê dá para fazer 10 litros. E aí, com 10 litros, você hidrata tranquilamente um bezerro ali nas suas primeiras 4, 6 horas na reposição, tranquilamente. Agora, claro, que, obviamente, os animais mais gravemente acometidos precisam de hidratação parenteral, né? Mas nos animais que podem ser hidratados pela via enteral, fica muito mais barato, né? E muito mais efetivo, assim. Sim, eu conheci esse trabalho através do professor Joffre, você conhece? Falhou, Ele, desculpe. o professor Joffre, conhece? Nome, mas eu não o conheço Ele pessoalmente, assim. mencionou o trabalho de vocês, aí eu acabei indo atrás, e eu vi que é uma proposta bem mais rentável. É Eu bem achei super interessante. bacana. A grande dificuldade é que quando você desenvolve um produto desse, nem sempre você consegue capilaridade para entregar e tornar algo Aham. enfim. A vantagem desses produtos é que eles são desenvolvidos específicos para cada espécie. E a quantidade de eletrólitos que você tem que oferecer num potro é diferente do bovino, que é diferente de um caprino, enfim. E para as mais diferentes situações, num quadro de acidose, num quadro de alcalose. Então, né, é por isso que eles são interessantes. Muito bacana. A gravação da palestra vai ficar disponível no nosso Instagram, através da bio, e lá na bio vai ter o link para vocês acessarem, que vai dar direto no nosso canal no YouTube. Então, qualquer dúvida, eu vou estar aqui, que a sala vai ficar aberta até as 9 horas, que é quando acaba a gravação. E eu agradeço de novo a sua participação, foi muito, muito da hora a palestra.